dia, Bona! Bom dia, Brasil! Vocês estão bom? Meu nome é Tamires Martinez, eu sou médica veterinária e agora apresentadora do quadro Na Rota do Agro, aqui no programa do Bona Show. E para estrear o programa, não poderia ser de maneira diferente, a não ser falando dos animais. E hoje a gente está aqui em Amparo, no meliponário Melicult, e vamos falar do animal mais importante do mundo, as abelhas. E você aí de casa, sabia que existe veterinário de abelha? Pois bem, o veterinário, além de atuar na parte clínica, bem-estar e saúde animal, ele também atua na parte de inspeção, qualidade de produtos e subprodutos de origem animal. E Bona, eu vim atrás dos tardos veterinários das abelhas, que é o pessoal da Melicult. Eles são especializados em abelhas e eles prometeram contar tudo pra gente nos mínimos detalhes sobre elas. Ó, até ganhei uma camiseta. Mel e cultura. Estou aqui com os meus amigos veterinários da empresa Melicult, o Guilherme, a Júlia e o Davi, e eles vão contar tudo pra gente sobre a empresa deles, sobre a importância das abelhas. Mas antes de mais nada, eu quero saber por que o assunto das abelhas tá gerando esse burburinho, muita gente falando sobre o assunto. Conta pra mim qual que é a verdadeira importância das abelhas. Bom, Tamires, primeiramente um prazer estar participando aí do quadro, do programa do Bona, né? Nós somos a Melicult, nós somos uma empresa especializada em abelhas, então a gente trabalha com consultorias técnicas, assessoria, instalação de meliponários e também projetos de educação ambiental juntamente com a Combi, né? Respondendo a sua pergunta, as abelhas são um dos animais mais importantes do mundo, né? Quando a gente pensa em abelha, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é mel e ferrão. Então as pessoas já se associam sempre ao ferrão. E qual que é essa abelha do ferrão? Essa é a Apis mellifera, né? Foi uma abelha que foi trazida para o Brasil, conhecida como aquela abelhinha preta e amarela que vem no nosso desfibrante, quando a gente está tomando aquela coca, aquela garapa, né? É uma abelha muito conhecida aqui no nosso continente. Mas além dela, nós temos várias outras espécies. Mas a verdadeira importância realmente das abelhas é a contribuição dela com um processo muito importante que é a polinização, né? É um processo que é fundamental para a reprodução dos nossos recursos florais, né? Do nosso ecossistema. Não tem frutos, né? Exatamente. Isso acaba tendo um impacto muito grande também na produção de alimentos. Sim. Então, ela é muito importante para o nosso ecossistema e para a produção de alimentos. Que legal. E Davi, conta pra gente, quem são essas abelhas sem ferrão? Então, as abelhas sem ferrão são espécies nativas aqui do Brasil. Não é igual a abelha com ferrão, que é conhecida como africana, italiana ou europeia, que foi trazida para a produção de cera, para a produção de mel. Elas são os principais produtores em grande quantidade. As abelhas nativas, elas são específicas. Elas vivem em ocos de árvores. Aqui a gente simula um oco de árvore com as caixinhas. Elas não possuem ferrão por ter outros métodos de defesa e ter um ninho bem fechado, bem protegido. Então, ao longo da evolução, elas abdicaram de ter esse ferrão e usam outras formas para se defender, como jogar resina, como fazer revoadas na cabeça do inimigo, ou como mordiscar o olho, né? Mordiscar a orelha, tentar entrar nas cavidades. Elas se protegem dessa maneira, mas elas produzem muito menos, então por isso que elas não são tão conhecidas, não é tão produzido em grande escala o mel dessas abelhas. E você sabe, Tamires, que não é porque ela é sem ferrão que elas não sabem se defender, não. As bichas não nada. Inclusive, a gente tem, como o Davi comentou, diversas formas de defesa. Uma muito curiosa é de uma abelha que tem o nome popular de abelha caga-fogo, é isso, Davi? Exatamente. Caga-fogo. Ela tem glândulas de ácido que ela libera quando ela se sente ameaçada e, tipo assim, imagina caindo num pequeno inseto, num pequeno mamífero, queima, é ácido 100% forte. Olha, então, assim, são várias formas e metodologias, não é porque ela é sem ferrão que ela sabe se defender, não, elas são danadas, viu? Viu? E me fala um pouco sobre esses MEIs, sobre esses produtos, né?
Eu tô achando bem legal, assim, a diferença de cor entre eles. Então, aqui a gente trouxe o mel da abelha com ferrão, né? Que a gente conhece, é o que a gente mais Vou até produz, chegar na mais verdade. pertinho aqui pra A ver. gente tem várias diferenças de floradas aqui, então dá pra ver o mel da aroeira, é um mel muito medicinal. E esse é o mel de laranjeira e o de açapeixe. Também temos os própolis, né? Esses são de abelhas sem ferrão. E o própolis verde, que está em ascensão agora, da abelha com ferrão. A cera e a aptoxina. Nossa, mas isso daqui tá uma graça. Depois eu vou querer experimentar todos esses méis, hein? Vai ter degustação? Eu vi também que vocês trouxeram essas caixinhas aqui. Tem umas entradas diferentes. A gente vai poder abrir elas, ver o que tem dentro. Sim, Tamires. Então a gente preparou uma estrutura bem bacana aqui para estar mostrando para vocês e para a galerinha aí de casa, né? Trouxemos 2 espécies de abelhas sem ferrão aqui para visualização, né? A mandaçaia e a mirim preguiça. Olha. E são abelhas totalmente diferentes uma da outra. Aqui desse lado nós temos a mirim preguiça, né? Eu acho que o Davi pode estar falando um pouquinho mais aqui para nós sobre as estruturas, tá te explicando como que funciona o sistema de criação, a arquitetura e um pouco da vida dessas abelhas. Olha, é engraçado que o ninho dela tem uma formação diferente, né? O que é essa Sim. formação? Essa é uma espécie que não faz nem o ninho em cacho de uva e nem o ninho em discos, que como são os 2 tipos conhecidos. Ela faz Desordenado. um pouco, ele é bem ordenado, mas ele não tem um formato específico. Essas estruturinhas que a gente vê como braços são chamadas de trabéculas. Elas são estruturas de sustentação da colmeia. Essa espécie é uma abelha que a gente não colhe o mel delas, porque elas são bem pequenininhas, Pouca quantidade, mas né? a gente utiliza elas para educação ambiental. A gente leva em escolas, em feiras, em eventos e utiliza elas para as pessoas verem uma colmeia bonita por dentro. Ela é bem legal, que a gente consegue ver todas as estruturas e, se der sorte, até a abelha rainha. E um adendo, Tamires, o fato dela ser pequenininha e não ter uma produção de mel, próprios e subprodutos em grande quantidade, como talvez outras espécies dentro mesmo das abelhas sem ferrão, não quer dizer que elas sejam importantes, né? Essas abelhas pequenas, elas coevoluíram, né, com suas respectivas plantas, né, as quais elas fazem esse processo de polinização no ambiente. Então, por exemplo, o morango, que é um cultivo que é beneficiado pelas abelhas, a gente precisa de abelhas pequenininhas, porque as que elas abelhas conseguem grandes, chegar lá. exatamente. Olha só. Então as abelhas grandes, elas não conseguem acessar a flor. Então ela é pequenininha, mas ela é super importante. Ah, que legal. E essa aqui? Essa aqui é a mandaçaia. Essa é uma espécie que a gente utiliza já Ô, para a ô, produção Davi, de mel. E o que é esse melado, assim? Esse aqui é o própolis. Esse é o que a gente consome, própolis que a gente compra na farmácia. Esse é o produto que elas utilizam como proteção para a colmeia. Elas vedam todas as frestas e ele também serve como um remédio natural que as abelhas se automedicam. Olha, e esse mel, hein? Já posso pegar aqui? Pode ficar à vontade. Ele é bem Olha. clarinho, ele é mais líquido que o mel comum da abelha com ferrão. E o sabor... Incrível. Inigualável, pessoal. Muito bom. Muito bom. E você reparou, né, Tamires, como as abelhas sem ferrão são diferentes das abelhas tradicionais. Então o mel é um reflexo disso. Sim. Você sentiu que é um paladar, como o Davi falou, bem leve, né, refinado, um mel fino. Talvez meio cítrico, floral, Exato. né? Tem uma textura muito diferente do mel convencional Exato. de mercado. E isso né? se dá por 2 principais fatores. O primeiro deles é a composição desse mel, né, que é um mel que ele é rico em água, então ele tem uma facilidade de fermentação, né, os Tá. micro-organismos que vivem ali junto com as abelhas de forma positiva se reproduzem, né, e
esse mel tende a sofrer fermentações naturais. Que legal. E o outro fator é a forma como a abelha armazena. Então você viu lá que são potinhos, Sim, né? As na abelhas sem ápice em ferrão. favo, né? Exatamente. Então a ápice ela faz o favo. As abelhas brasileiras elas fazem potinhos de mel. Olha Então só. esses potinhos eles funcionam como se fosse um barrilzinho Sim. de carvalho na maturação de uma cachaça, de um Olha, uísque, que né? legal. Então quanto mais esse mel ficar ali, mais gostoso ele vai ficar com o tempo. A gente olha assim essas caixinhas e a gente não imagina a diversidade, a biodiversidade que existe dentro delas. Sim, né? exatamente. Muito bom. Eu acho que o Davi poderia estar abrindo para mostrar para você, o ninho, algumas estruturas. Ah, Será sim. que é possível? Davi, então você poderia mostrar pra gente aqui? Posso abrir? Vai, me ajuda, hein? A gente Aqui. tem a estrutura do ninho das abelhas. Boninho. E o que que esse potinho? É um alimentador? Um É. coxinho? Exatamente. Caso Olha. a gente precise alimentar a colmeia, a gente deixa um copinho ali para pôr um pouquinho de xarope ou mel para elas. Que legal. Então essa, Tamires, é uma caixa de criação racional, né? Então Certo. foi uma caixa que foi desenvolvida com o princípio de a gente criar de forma racional essas abelhas, a fim de conseguir multiplicá-las, né? A fim de conseguir atingir um maior índice de produção de mel, De de grande própolis, escala, né? De grande escala. E é um modelo que facilita bastante essa criação de forma racional, né? A gente tem vários modelos de caixas no mercado, como o Davi comentou no começo, Sim. né? Essas abelhas elas fazem ninho dentro dos ocos das árvores, então existem várias espécies, vários tamanhos também adequados para cada abelha. Certo. E assim, a gente tem uma infinidade de tamanhos de caixas e uma infinidade Que de legal. abelhas, né? Gente, então muito obrigado por toda essa explicação, por todo esse conhecimento. E pessoal, quem quiser contratar consultoria ou saber mais, os meninos também trabalham em parceria com a Combi, que é um projeto itinerante que vai com a Kombi fazendo educação ambiental nas escolas, nas empresas. E se vocês quiserem saber mais, é só seguir lá no Instagram, Melicult com 2 L's. Valeu, pessoal. Valeu, Bona. Valeu, obrigado.